Em Efésios capítulo 6, Paulo fala que nós temos uma armadura espiritual. O capacete da salvação, a couraça da justiça, os pés para pregar o evangelho, o escudo da fé, a espada do Espírito. Essas são nossas armas. Mas mesmo tendo essas armas, a gente precisa usá-la de maneira eficiente. Não tem forma mais eficiente de usar a nossa armadura espiritual do que através da oração. Nós precisamos restaurar ou precisamos iniciar a nossa vida de oração. Não tem como vencer essa guerra sem oração. É uma guerra espiritual. Portanto, ela se vence de forma espiritual. E nada mais espiritual do que a oração. O problema é que os nossos dias são muito corridos. A gente tem tudo na ponta da mão, do dedo, e é tudo muito fácil, muito rápido. E a rotina, e vem para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Passou uma semana e a gente nem orou. A correria faz a gente esquecer de orar. E a gente cai no equívoco de achar que orar é perder tempo. Não, eu vou logo sair fazendo alguma coisa, eu vou logo resolver, eu vou ligar para alguém, vou mandar uma mensagem. A gente se preocupa em querer resolver e a gente se esquece de orar. A gente acha que orar é perder tempo, quando na verdade orar é ganhar tempo. Porque quando a gente faz, é o nosso braço que se cansa. Mas quando a gente ora, é o braço do Senhor que se estende ao nosso favor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, 1 Tessalonicenses 5:17, ele diz: orai sem cessar, ou não pare de orar. Não pare de orar. Não pare de orar. E nós temos um privilégio. Aquela mulher samaritana em João capítulo 4 tinha dúvida: onde é o lugar certo de orar? É lá em Betel, como fazia Israel, ou é lá em Jerusalém, como Davi e Salomão fizeram lá o templo? Onde é o lugar certo? E Jesus fala: não é o lugar, é a maneira, é em espírito e em verdade. Portanto, nós temos esse privilégio de conversar com Deus em espírito e em verdade, em qualquer lugar, em qualquer hora. E nós não podemos perder esse privilégio, deixar de usar essa ferramenta, essa arma poderosa que nós temos, que é a oração. Não podemos parar de orar. Não podemos. Eu gosto muito de pregação. Acho que já deu para perceber. E existe um pastor batista que foi um excelente pregador. E quando eu comecei a descobrir os sermões dele, e a maneira como ele pregava, e como Deus usou ele, eu fiquei encantado. Falei: nossa Deus, como eu queria ter sido ovelha desse pastor, como eu queria ter conhecido esse pastor. E eu comecei a aprender muito com ele, mesmo vivendo 100 e tantos anos depois dele ter morrido. Ele viveu no século XIX na Inglaterra. Ele foi pastor de uma igreja batista. Ele se converteu com 16 anos, mesma idade que eu. Pregou aos 16 anos, do mesmo jeito que eu. A única diferença é que com
19 anos ele já estava no seminário. Com 21 anos ele já foi ordenado pastor. E com 26 anos ele saiu do interior da Inglaterra e foi assumir uma igreja na capital, em Londres, a Metropolitan Tabernacle Church, Igreja Metropolitana do Tabernáculo. Obrigado, meu amor. Muito mais bonita que o Rogério. Essa é minha esposa, gente. Ana Paula Mota Teixeira Mesa Barba Alves, Orleans e Bragança. Princesa tem um nome grandão mesmo, é normal, né? E aí, o pastor Charles chegou aos 26 anos em Londres para assumir aquela igreja com cerca de 300 membros. Ele morreu novo, ele morreu com 59 anos. Ele era muito doente, tinha várias dificuldades de saúde, portanto ele teve um ministério curto. Mas ele batizou 14.982 pessoas no tempo em que ele pastoreou em Londres. Antes dele morrer, aquela igreja chegou a ter 30 mil membros. No auge, ele chegou a pregar em 7 cultos por domingo. E eu achava que o sucesso do ministério do Charles Haddon Spurgeon era a pregação, porque ele é conhecido como o príncipe dos pregadores, onde o rei é Jesus, claro. E eu achava que era a pregação, até que a editora Vida lançou no Brasil uma série de livros sobre liderança espiritual. E o Steve Miller escreveu um trecho da biografia do Spurgeon, e a editora Vida lançou esse trecho em português. E eu fui ler, porque eu achei que a principal característica da liderança espiritual de Spurgeon era através do púlpito, era da pregação. E aí eu comecei a ler aquele livro. E fui lendo, terminei numas 3 horas, e terminei o livro e ele sequer falou de pregação. E foi aí que eu fiquei impactado, quando eu descobri que na verdade o segredo do ministério do Spurgeon era a sua vida de oração. Na verdade o púlpito só revelava a intimidade que ele tinha com Deus no secreto. E esse é um grande problema nosso, o tempo da mídia. Nós temos gigantes nos púlpitos que são anões na vida de oração. Verdadeiros nefilins nos palcos e pigmeus na intimidade com Deus. Esse livro me impactou demais. E uma das histórias é que Spurgeon estava no gabinete dele, e de repente chegou um amigo do interior, foi à capital resolver um problema e passou lá para dar um abraço nele. E ele então recebeu o amigo, e o amigo todo feliz, contente. Mas Charles, que igreja linda, que igreja grande, Charles, como Deus está te usando. Mas Charles, e ele empolgado, mostrando a igreja, mostrando, e foi aquele monte de andares, de galeria, aquele templo gigante, várias salas e banheiros, e eles foram, e aí o Spurgeon desceu uma escada, e embaixo do templo tinha um corredor gigantesco, com várias salas de um lado e do outro. E o Spurgeon foi caminhando com um amigo dele, mostrando aquelas salas, e o amigo olhando, até que ele chegou embaixo do púlpito. E o púlpito era um mezanino de madeira. Spurgeon pregava lá em cima, e embaixo tinha uma sala. E o Spurgeon abriu a porta e falou assim com o amigo: vem cá, agora eu vou te mostrar o lugar mais importante da igreja. E abriu a porta. E o amigo achou que ia ter algo muito especial, o lugar mais importante da igreja. Quando ele entrou naquela sala, tinha um tapete com algumas almofadas. E o amigo falou: ô Charles,
Não estou entendendo. Como que esse é o lugar mais importante da igreja? Não tem nada aqui dentro. E aí o Spurgeon disse, porque aqui é a sala de oração. Está vendo essa madeira? Eu prego ali em cima. E aí quando eu estou pregando, e eu sinto que o negócio está meio pesado, que a batalha está grande, que a guerra está forte, aí eu bato meu pé. E os irmãos aqui embaixo sabem que precisam intensificar as orações, porque lá em cima nós estamos sempre em guerra. E aí o amigo ficou impactado e perguntou, Spurgeon, quantos membros tem a igreja? Aí ele, não mais do que 30. Aí o amigo, 30 mil? Ele, não, 30 pessoas. Às vezes 35, às vezes 25, é por aí. Spurgeon, para de brincadeira. Com aquele templo gigantesco lá em cima, como que uma igreja desse tamanho só tem 25, 30, 35 membros? Aí o Spurgeon disse, você está perguntando quantas pessoas frequentam lá em cima? Não, lá em cima frequentam milhares, mas eu só considero membro quem frequenta aqui embaixo. Um dia a Susana, esposa do Spurgeon, acordou de madrugada e levou a mão ao lado e percebeu que ele não estava deitado. Então ela levantou, foi tateando, preocupada, porque ele sempre teve a saúde muito debilitada, e de repente ela percebeu que ele estava ajoelhado aos pés da cama. E ela, concluindo que ele estava orando, não quis atrapalhar e voltou a deitar e dormiu. Algum tempo depois ela foi virar, levou a mão e percebeu que ele ainda não estava ali. O dia amanheceu, ela se levantou, foi ao banheiro, voltou, ele ainda estava lá. E ela foi preparar o chá, as bolachas, pães. E aí ele se levantou, foi ao banheiro, se arrumou, voltou para comer. E a esposa preocupada falou, mas Charles, meu filho, você ficou a noite inteira orando, você está doente, sua saúde não está boa, para que você está fazendo isso, meu filho? Você tem um dia tão cheio hoje, você tem que dar aula, você tem que ir lá pregar naquele evento, depois você tem reunião com o corpo diaconal à noite. Imagina a quantidade de diáconos de uma igreja de 30 mil membros. E ele respondeu assim, é por isso mesmo, eu tenho tanta coisa importante para fazer hoje, que se eu não orasse pelo menos 6 horas, eu não daria conta de fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. A gente acha que orar é perder tempo. A gente precisa sair daqui convictos de que orar é ganhar tempo, porque quando a gente ora, Deus traz a sua vontade no seu tempo, e é isso que nós queremos, a vontade de Deus no tempo de Deus. Nós só vamos conseguir discernir isso em oração. Nós não podemos parar de orar, não podemos. E eu me lembro, Camila, é Camila que está lá nos versículos? Você consegue colocar a Bíblia aí para a gente? Mateus 14, acho que o 19. Você conhece, é a primeira multiplicação dos pães. Jesus está com os discípulos, dando aula, e começa a juntar um monte de gente, um monte de gente, um monte de gente. O dia vai chegando ao fim, os discípulos ficam preocupados, Senhor, vou mandar esse povo embora, porque ainda que a gente tivesse 10 padarias aqui, não dá para dar comida para todo mundo. É muita gente, milhares, 5 mil homens, fora os jovens, fora as mulheres e as crianças.
Porque essa conta dos 5.000 aí só está pegando o homem acima dos 30. E o menino, o mancebo, o jovem, que devia ter entre 12 e 30, que tinha 5 pães e 2 peixes, não está naquela conta dos 5.000, porque ele ainda não é varão, ele não é homem. Ele é um mancebo. Então você pode jogar aí. O ministério de Jesus era fortemente marcado pela presença de mulheres e crianças e jovens. Então você pode jogar aí cerca de 10.000 pessoas. E aí Jesus pergunta: o que é que vocês têm? Nós não temos nada. Vê com eles aí se eles têm alguma coisa. E aí o menino, um adolescente, né? Tinha que ser um Zequinha, né? Fase de crescimento, levou um lanche, porque ele sabe que Jesus demorava muito na pregação. Para não ficar com fome, ele levou o lanchinho dele: 5 pães e 2 peixes. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e repartiu. Eu sei que as editoras bíblicas colocam a epígrafe, o título dessa passagem, como multiplicação dos pães. Mas o verbo presente no texto é partiu, repartiu. E partir ou repartir não é sinônimo de multiplicar, é sinônimo de dividir. Não sei, talvez o título dessa passagem deveria ser a primeira divisão dos pães. Pastor, mas todo mundo comeu e ainda sobrou. Deve ser que a principal lição desse evento é que Deus está disposto a multiplicar tudo aquilo que nós estamos dispostos a dividir. Deus está disposto a multiplicar tudo que nós estamos dispostos a dividir. E aí, esse é o detalhe que às vezes passa despercebido. Jesus pegou, era pouco, 5 pães e 2 peixes para aquela multidão. Nós aqui hoje somos menos de 1.000, 5 pães e 2 peixes, não dá para nós aqui. Era pouco, mas o que é que Jesus faz com o pouco? Ele ora, erguendo os olhos ao céu. Ei, não pare de orar, ainda que você tenha pouco, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco. Pastor, eu tenho pouco estudo, pouco dinheiro, pouco conhecimento, pouca amizade, pouca influência, pouca oportunidade. Pastor, eu tenho tão pouco. Não pare de orar. Experimenta colocar o seu pouco nas mãos de Jesus e você vai ver o que é que Ele faz. Não pare de orar, ainda que você tenha pouco. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. E eu me lembro de outra história. Camila, 1 Reis 18. Você conhece? 1 Reis 18. Está falando de como Elias enfrentou os profetas de Baal. Como Elias enfrentou o rei Acabe. Como Elias enfrentou a idolatria de Israel. E aí, eles sobem aquele monte, Carmelo, e o Elias fala: vamos ver então, quem é que manda em Israel? E ele pediu a Deus que não chovesse, e não choveu. E aí ficou muito tempo sem chover, e Israel virou um caos. Porque muita chuva provoca o caos, mas pouca chuva também provoca caos. E aí, Elias resolveu desafiar, porque a Jezabel,
O Israel é o príncipe de Deus. A Isra, Baal, é a princesa de Baal. Transliterado, Jezabel. E o que era ensinado naqueles dias era que Baal era o Deus mais poderoso de todos. Aí no primeiro livro, Elias sobe o monte e enfrenta os profetas. E ele diz assim: então vamos ver se Baal é realmente poderoso. Invoca Baal aí e vamos ver o que é que ele faz. E os caras gritam e bate tambor e faz de tudo e nada. Silêncio. Aí o Elias ainda é irônico, chama mais alto, grita mais alto, manda um zap, será que ele não está offline? Nada. Aí Elias fala assim: agora então eu vou pedir para Jeová fazer um negócio aqui, dá licença, gente. E aí ele fez um altar, colocou um animal, cavou em volta, jogou água, mandou todo mundo se afastar e disse: vai lá, Jeová, mostra quem é poderoso. A Bíblia diz que caiu fogo do céu. Às vezes a gente não percebe que o nosso Deus é o mesmo da Bíblia, porque a gente não interpreta corretamente as expressões. Uma vez dando aula na IBD, eu perguntei para o menino: o que você acha que aconteceu aqui? Fogo do céu. Aí o menino falou: é tipo um Hadouken de Jesus. Falei: não, meu filho. E a gente imagina isso, fogo do céu. A gente imagina uma labareda, uma tocha de fogo vindo e queimando o altar. Não, meu irmão, fogo do céu é o jeito hebraico de dizer relâmpago. É um relâmpago que onde bate, pum, pega fogo. É o fogo do céu. É assim que o hebreu chama o relâmpago. Ah, pastor, então não foi milagre um relâmpago? Depois de anos sem chover, o céu azulzinho sem nenhuma nuvem, naquela hora, naquele lugar, sim, foi sobrenatural, ainda que tenha sido algo natural, porque é assim que Deus faz, Ele usa o natural para promover a sua vontade, que é sempre sobrenatural. E aí fica todo mundo assustado. Caiu um relâmpago em cima do morro, estava todo mundo em volta. E aí o pessoal começou a gritar o nome de quem venceu a batalha: Elias, Elias, Elias. Ele ganhou. Os profetas de Baal tentaram, não aconteceu nada. O Elias pediu e olha o que aconteceu: caiu fogo do céu. E o povo gritava: Elias, Elias, Elias. Ah, pastor, mas na minha Bíblia aqui eu fui conferir, e na minha Bíblia está escrito: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, é isso que significa Elias. El, divindade. Ia, o eu sou, as iniciais do Iavé, né? Yud, Re, Vav, Re, eu sou o que sou. Então, El, Ia é, o eu sou é Deus, ou só o Senhor é Deus. O povo gritava o nome de Elias, mas o que o povo estava clamando era o significado do nome do profeta, que só o Senhor é Deus. E aí a gente chega no versículo 40, né, Camila? E aí eles descem, o pessoal: meu Deus, então Jeová que manda mesmo, o Elias estava certo. Aí ele vira para o Acabe, aí pegou, matou, acabou, 41. Aí ele fala para o rei: o Acabe, pode ir para casa, vai jantar, tomar um banho e dormir. Pode ir embora para casa, eu já estou ouvindo o barulho da chuva, vai rápido. O Acabe vai para casa. O texto diz no 42: Elias, subiu. Acabe foi para casa jantar, mas Elias voltou para cima do monte. E o texto diz que ele se inclinou por terra e pôs o seu rosto
entre os joelhos. O cara é profeta, ele está em cima de um morro, com o joelho no chão e a testa no meio do joelho. O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? E a oração dele é uma só: Senhor, chuva, chuva. Uma vez um homem empresário, quebrado, falido, desesperado, foi para a igreja e ouviu o seu pastor pregar um sermão nesse texto. Saiu da igreja em prantos, foi para casa, pegou um violão, deu um ré maior e começou a cantarolar, e dali saiu uma canção que mudou a vida daquele empresário. Ele nunca mais fabricou camisas, ele passou a louvar a Deus e viver do seu ministério. E a música que brotou naquela noite foi: faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Fernandinho era da 2ª Igreja Batista de Campos. Ele ouviu o seu pastor Heber Silva pregar isso. E é assim a história dessa música. E aí, o texto diz que Elias ficou orando de joelho, com o rosto na terra, pedindo a Deus para mandar chuva. E ele tinha um ajudante, um discípulo, um moço. Todo profeta tinha. E ele disse para o menino: vai lá, meu filho, vê se a chuva já está vindo. Porque de cima do Monte Carmelo não dá para ver o mar, mas dá para ver a chuva que vem sempre da direção do mar. E aí o menino ia e olhava e nada, o céu azulzinho. Vai lá, meu filho, vê se a chuva está vindo. O menino vai 6 vezes. Na 7ª vez, o menino volta e diz assim: profeta, quase nada. Como assim quase nada? Não, é porque é uma pequena nuvem. Qual o tamanho da nuvem, meu filho? 50 metros? Não. 5 metros? Não, o tamanho da palma da minha mão. Desse tamanho aqui, ó. Uma pequena nuvem, quase nada. Elias vira para o menino e diz: meu filho, corre, mas corre mais rápido que você puder. E eles descem aquele morro, e o texto diz que choveu abundantemente sobre Israel. Não pare de orar, ainda que você tenha quase nada, porque o nosso Deus é o Deus da abundância. Não pare de orar ainda que você tenha pouco, Ele pode multiplicar. Não pare de orar ainda que você tenha quase nada, Ele pode fazer sobrar. E não pare de orar ainda que você não tenha nada. Pastor, não tenho nada, nenhuma esperança, nenhuma expectativa, nenhuma oportunidade, a minha situação é muito complicada, eu não tenho nada. O que é que a gente faz quando não tem nada? A gente ora. Mas pastor, vale a pena orar mesmo quando não se tem nada? João capítulo 11, você lembra da história? 2 meninas diferentes, uma era mais atacada, a outra era mais de boa, sem problema, as duas eram crentes. Jesus não está preocupado com o nosso temperamento nem com a nossa personalidade. Jesus está preocupado com o nosso caráter. Aquela pessoa é muito agitada. É só o temperamento, é só a personalidade. Aquela pessoa é muito calminha, muito quieta. E às vezes a gente confunde. Não confunda temperamento com espiritualidade. Aquela pessoa é tão quietinha, olha como ela é crente, vai nessa. Confunde não. Temperamento é uma coisa, espiritualidade é outra. Tem gente muito calma que é muito espiritual, tem gente muito calma que é uma cobra. Tem gente agitada que é espiritual, tem gente agitada que é violento. Não confunda.
As duas eram diferentes, mas eram crentes, discípulos de Jesus. E Jesus, toda vez que indo ou voltando de Jerusalém, dava uma parada lá para fazer um lanche. Tomar como é que fala? Um teres. Tomar um teres e comer uma calça virada. E aí Jesus chegou lá. E aí o pessoal veio em cima de Jesus e começaram a atacar pedra em Jesus, nos discípulos, e eles saíram correndo. Sai daqui, você está blasfemando contra Deus. E tacaram pedra em Jesus, nos discípulos, eles saíram correndo, foram embora. Aí o Lázaro ficou doente. E ficou bem ruim mesmo. Aí as meninas, meu Deus, Jesus tinha que voltar, mas o pessoal tacou pedra nele, como é que ele volta? Aí pediu um rapaz para ir atrás dele e avisar: olha, as meninas pediram para falar com o senhor que Lázaro está doente, é para o senhor voltar lá, porque ele está bem ruim mesmo. Aí Jesus diz: beleza, estou indo, só que não vai. E aí o Lázaro piora, aí o Lázaro morre, aí passa um dia, aí passa 2 dias, aí passa 3 dias, depois que ele morreu, e nada de Jesus. E talvez nesse momento as meninas já deviam estar pensando: ah, Jesus esqueceu de nós. Jesus esqueceu. Só que Jesus não esquece, nem demora. Ele faz tudo de propósito. Portanto, Jesus chegou no 4º dia de propósito, porque havia uma crendice judaica de que até o 3º dia podia ressuscitar. Do 4º dia em diante, nem Deus ressuscita mais ninguém. Era uma crendice que eles tinham. Aí Jesus: beleza, vou chegar no 4º dia para mostrar para eles como é que funcionam as coisas. E aí no versículo 20, né, Camila, mais ou menos, Jesus vem entrando em Betânia. Camila, obrigado. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. Jesus! Alguém gritou. A Marta já pulou do sofá e partiu correndo. A Maria no sofá fez: oi! Nem entendeu ainda o que está acontecendo. Tranquilo. Cada uma vibra numa frequência. E aí Marta chegou lá, 21, na entrada de Betânia. Betânia era uma vila, cerca de 300 pessoas. E aí Marta diz para Jesus: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ah, se Jesus tivesse visto essa situação na minha vida, isso não tinha acontecido. Se Jesus tivesse feito alguma coisa, isso não tinha acontecido. A gente tem a tendência de achar que Jesus não está vendo, que Jesus não está fazendo, que Jesus perdeu o controle, que ele esqueceu do propósito. E aí Jesus pergunta: Marta, você crê que o seu irmão pode ressuscitar? Pode ressurgir? E ela diz: eu creio. Aí ele diz: então você vai ver a glória de Deus. Você crê? Ela diz: eu creio. Então você vai ver a glória de Deus. Bora para o cemitério, Marta. E eles atravessam Betânia e chegam do outro lado, num buraco, ou de uma caverna, ou de um barranco. E era assim que eles sepultavam as pessoas. Aproveitavam dos buracos naturais ou feitos, enfaixava a pessoa com pano, jogava bastante perfume, jogava lá dentro do buraco e tampava com uma pedra. Aí a gente já está no 40, né, Camila? Chegaram lá no cemitério, Jesus: pode tirar a pedra aí. Aí o pessoal: não, Jesus, o senhor não está entendendo, acho que a poeira da estrada entrou no seu ouvido, o senhor não está escutando bem. Jesus,
4 dias já tem 4 dias, já está até fedendo. E Jesus fala: tira a pedra. Você acha que Jesus tinha poder para tirar aquela pedra? Sim ou não? Por que ele não tirou? Ele acalmou a tempestade, ele andou sobre as águas. Por que não rolou aquela pedra só um pouquinho? Porque tirar a pedra a gente consegue fazer. E sabe o que eu aprendi com Jesus? Que Ele não faz o que a gente consegue fazer. Tirar a pedra é o nosso papel, fazer o milagre é o papel dele. Portanto, faz o seu, que Ele faz o dele. Tira a pedra. Qual é a pedra que está te impedindo? Qual é a pedra que está te segurando? Qual é a pedra que está te atrapalhando? Qual é a pedra que está te impedindo de vencer essa guerra ou de avançar na vida com Deus? Tire essa pedra e Jesus vai operar o milagre que você precisa. Mas tira você a pedra. Eu vejo um monte de gente orando: Jesus, tira essa pedra da minha vida. E eu fico imaginando ele lá em cima olhando: mas Jesus, já mandei você tirar. E aí diz o texto, tiraram, pois, a pedra. Presta atenção nisso. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, tu sempre me ouves, mas fizeste assim para que em Betânia creiam que tu me enviaste. O que é que Jesus está fazendo? Olhando para o céu e conversando com o Pai. O que é que Jesus está fazendo? Ele está agradecendo: Pai, obrigado por ter me ouvido. E o Lázaro já está vindo lá de dentro vivo, todo amarrado. O Lázaro está vindo vivo e ele está olhando para o céu e agradecendo: obrigado por ter me ouvido. Então, confira comigo no replay. Jesus entrando em Betânia, Marta sai desesperada. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Você crê? Então você vai ver a glória de Deus. Toca para o cemitério. Quando chegou lá, Lázaro sai vivo, Jesus agradece: Pai, obrigado por ter me ouvido. O que é que Jesus fez entre a entrada da cidade e o cemitério? Ele fez uma oração pedindo: Pai, ressuscita o meu amigo, para que em Betânia creiam que tu me enviaste. Não pare de orar, ainda que você não tenha mais nada, porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição. Ele traz à existência aquilo que não existe, Ele traz à vida aquilo que está morto, Ele ressuscita, para que creiam que Ele é o enviado de Deus. Você não tem nada. Não tem nada. Nenhum dinheiro, nenhum conhecimento, nenhum familiar, nenhuma oportunidade, nada. Nessa situação aí que você acha que não dá para resolver, não pare de orar. Ainda que você tenha pouco, Ele pode multiplicar. Ainda que você tenha quase nada, Ele pode fazer sobrar. Ainda que você não tenha nada, Ele pode ressuscitar. Não pare de orar. Essa é a sua maior arma para vencer essa guerra. Não tem como você se preparar sem oração. Para estar preparado, tem que estar sempre orando, sem cessar. Eu disse para vocês no primeiro dia que, quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, eu liderava uma congregação. Em
Condados, é um bairro da cidade de Guarapari, no Espírito Santo. E aí, fui consagrado, agora sou pastor, a congregação começou a crescer, e tinha um jovem, que era membro da igreja mãe, que estava afastado há muitos anos. E eu coloquei diante de Deus que eu ia ser instrumento para trazer aquele menino de volta. E aí eu aprendi a surfar, eu aprendi a jogar skimboard, e eu fui atrás de tudo que eu podia fazer para me aproximar daquele menino, intencionalmente me aproximando dele para trazer ele de volta para Jesus. E ele voltou. E ele voltou daquele jeito. E ele era músico, talentoso, criativo. E ele começou a doar os instrumentos que ele tinha. Ele doou uma bateria, doou um baixo, depois doou uma guitarra. E ele começou a participar do ministério de louvor, e muito empolgado, e estava uma bênção. Só que naquele tempo que ele passou afastado, ele começou a namorar uma menina. E a menina odiava Jesus, odiava o evangelho, odiava a igreja, e principalmente odiava eu. Porque eu comecei a tirar o namorado dela. Em vez de namorar, ele ia para a igreja. Em vez de namorar, ele ia ensaiar. Em vez de namorar, ele vai para o acampamento. Esse pastor está tirando meu namorado, eu odeio ele. Aí um belo dia, terminei de almoçar, estou no sofá descansando um pouco, toco o interfone, era ele. E aí? Quero falar com você, é um negócio urgente. Falei, eita. Aí ele subiu. Falou, ó, vim só te avisar que eu estou indo lá na casa dela agora e eu vou terminar o namoro. Falei, que isso, rapaz? O que aconteceu? Não dá mais. Eu quero Jesus, eu quero a igreja, eu quero Deus. E ela começou a atrapalhar e eu não quero mais. Eu já desviei uma vez, já me afastei uma vez, eu não quero mais isso. Eu vou terminar com ela. Ela não quer ir na igreja comigo, ela não quer Jesus, ela te odeia. Você não sabe que ela te odeia? Para mim era um prato cheio. Para mim o melhor era falar, termina mesmo e vamos servir a Deus. Só que lá no íntimo eu não sentia que aquilo estava correto. E eu falei, calma aí, vamos orar primeiro. Ele falou, não, se você quiser você fica orando, eu vou lá terminar. Eu, não, calma rapidinho, eu estou precisando de um favor seu. Eu estava esperando dar um horário para ir lá na congregação, que a gente ia instalar uns novos ventiladores. E eu falei, vamos lá comigo na igreja, eu vou buscar o irmão fulano, ele vai ajudar a gente a instalar uns ventiladores lá, vamos me ajudar lá, depois você vê esse negócio de terminar aí. E aí consegui, ele veio comigo. Parei na porta da casa do irmão que era eletricista, e o irmão morava do lado de uma igreja. Nós dois no carro, buzinei, já estou indo, aguardando o irmão vir. Na frente daquela igreja tinha uma faixa esticada. E vale a pena dizer que eu respeito profundamente todas as denominações, todas as religiões, seja de qual matriz for. Eu odeio debate, odeio briga, discussão, odeio com todas as minhas forças. Deus não me chamou para ganhar debate, Deus me chamou para ganhar vida. Então, eu não gosto disso. Respeito profundamente até a pessoa que quer não crer em nada, é direito dela, precisa ser respeitado. Mas eu era bem mais novo, né? E aí eu olhei aquela faixa, olhei para ele, e na faixa estava escrito: campanha de Daniel, 7 sextas-feiras fortes para quebrar qualquer maldição. Aí eu fiz uma brincadeira que não deveria ter feito, mas eu fiz. Eu olhei para ele, olhei para a faixa e falei com ele: olha aí o que a sua namorada precisa. 7 sexta-feira forte para quebrar aquela maldição. Por que você não vem aí fazer a campanha? Ele fechou a cara, cruzou os braços, olhou para mim e disse: e você ainda é pastor, hein, velho?
Aí eu senti o golpe. O irmão já chegou, foi entrando no carro com as ferramentas, e a gente foi lá. Chegamos lá, botamos o ventilador, deu tudo certo. Voltamos, parei na porta da casa, o irmão desceu. Obrigado, irmão, Deus abençoe, Deus te pague, porque a congregação não tem. Quando eu fui ligar o carro, eu olhei a faixa. Aí eu olhei para ele, olhei para a faixa, aí ele fez, ó. Aí eu desliguei o carro e falei, na moral agora, sem zoeira, botão do sério, eu e você, vamos fazer uma campanha? Aí ele, para de zoar, velho. Falei, agora eu estou falando sério. Vamos eu e você fazer uma campanha, 7 sextas-feiras nós vamos orar. Depois da casa dela não tem um morrinho lá em cima? Tem. Vamos eu e você, 7 sexta-feira é o ensaio do louvor. Depois do louvor a gente vai lá, sobe naquele morro, estende a mão para o lado da casa dela e pede Jesus para converter ela. 7 sextas-feiras, eu e você. Depois da 7ª sexta-feira, vem o sábado. Aí você vai lá no centro, na Cacau Show, compra a cesta mais cara que tiver na Cacau Show, pega um cartão e escreve bem bonito, vamos à igreja comigo amanhã. Se ela não quiser ir na igreja, aí você pode terminar com ela. Vamos fazer nós dois? Estiquei a mão, ele pegou na minha mão, está fechado. Então vamos fazer. 2 dias depois, sexta-feira, cheguei lá, abri a igreja, o pessoal do louvor chegou, dei uma palavra, oramos, eles ficaram ensaiando, eu saía no bairro, conversando, batendo papo, chamando para o culto, fazendo amizade, depois eu voltava, encerrava o ensaio, a gente orava, eu trancava a igreja e vamos embora. Quando eu estava trancando a igreja, 3 meninos pularam dentro do carro. Eu falei, não, pode descer, pode. E geralmente a gente saía para comer um negócio, para fazer alguma coisa. Eu falei, não. Hoje eu tenho um compromisso, pode descer. Aí eles falaram, não, nós vamos também aonde? Na oração. Aí eu olhei para ele e falei, ô velho, você é fofoqueiro, hein? Aí ele, oração não quer demais, né? Aí no primeiro dia nós fomos em 5, eu, ele e mais 3. Falei, vamos tirar uma foto, paramos na porta da casa dela. Subimos o morro. E eu dei a orientação, falei, olha, aqui não pode orar por mais nenhum outro motivo, hein? Nós vamos estender a mão para o lado da casa dela. A única oração que pode ser feita é para Deus converter ela, ok? Então vamos, eu começo, depois todo mundo ora, vamos lá. E aí a gente orou. Descemos, tiramos a foto, fomos embora. Passou a semana, segunda, sexta-feira. Cheguei, abri a igreja, orou, saí do louvor, saí no bairro, voltei, terminou o louvor, fechando a igreja, pulou uns 8 dentro do carro, mais uma bicicleta, um com skate e um em cima do cavalo. Aonde vocês vão, gente? Nós vamos lá na oração da namorada. Falei, pronto. Então vamos. Segundo dia nós fomos em 12. Parou na porta, estendeu a mão, subiu o morro, orou, desceu, tirou a foto, fomos embora. Na última sexta-feira estava a igreja toda. A igreja toda naquele momento eram 48 pessoas, mas era a igreja toda. E aí nós levamos um violão, falei, hoje então nós vamos fazer logo um culto. E aí fizemos uma roda, demos a mão, o menino do louvor puxou lá uns cânticos, nós cantamos, falei, agora nós vamos dar as mãos e vamos orar. Não pode orar por nenhum outro motivo, é para Deus converter ela, ok? Então eu começo, vai rodando, vamos lá. E aí foi todo mundo orando. Do meu lado aqui tinha um menino recém-batizado, novo convertido, adolescente. O nome dele era Dione. Dione é D-I-O-N-E. Dione. E aí todo mundo orou, aí chegou no Dione para encerrar. E o Dione era uma figura. E aí ele foi orar, novo convertido, né? Aí ele, Jesus,
converte essa miséria. Todo mundo riu. Nós descemos o morro, paramos na porta da casa dela, tiramos uma foto, fomos embora. Sábado ele foi lá, comprou a cesta, fez o convite. Chegou no domingo, eu lá na porta recebendo os irmãos. Daqui a pouco vem subindo um morrinho, ele tinha uma motinha daquela Shinerai. E ele vem... E eu tentando olhar, ela é bem magrinha, não dava para ver se ela estava ou não estava na garupa. E eu olhando, aquela expectativa, ele virou para estacionar, eu vi que ela estava na garupa. Eu falei, ela veio. Aí eu estava na porta, ela veio chegando e eu, empolgado, boa noite, seja bem-vinda. Ela, Aí eu olhei e falei, Jesus, converte essa miséria. Aí eu já estava na porta empolgado, o que eu vou pregar, mas hoje nós vamos ganhar ela para Jesus, mas daqui a pouco vem chegando o seminarista. E aí, pastorzão, o senhor deu uma olhada no e-mail? Que e-mail, meu filho? O e-mail que eu mandei para o senhor com o esboço. Que esboço, meu filho? Da pregação de hoje. Aí eu, ai, meu filho, é você que prega, né? Aí ele falou, pastorzão. Aí na hora eu pensei em falar assim, não, hoje não, deixa comigo. Aí Deus falou assim, não é você que faz não, hein? Eu falei, Jesus, deixa eu. Ele falou, não é você não. Tá bom, meu filho, Deus te use. Agora aqui, vou te dar só um conselho, tá? Prega o evangelho. Aí ele, deixa comigo, pastorzão. Entrou 15 folhas de esboço. Como disse Karl Barth, como disse John Stott, como disse William Barclay, como disse o Carson e o MacArthur, e eu lá na porta desesperado prego o evangelho, menino, e ele como disse Dr. Shedd, aleluia, e foi naquele negócio, e eu, seminarista. Já ensinei para vocês a diferença de pastor e seminarista, né? Já esqueceram? O pastor acha que sabe tudo. O seminarista tem certeza. O menino pregou 45 minutos. Terminou e ela estava no banco bem assim. Aí eu fui lá para frente para dar a bênção, encerrar o culto. Olhei para ela assim e na hora veio, vai Manu, tasca um João 3,16 na lata dela. E aí Deus de novo, não é você que faz não, viu? Mas meu Deus, a menina está aqui, meu Deus. Ele, não é você. O amor de Deus. Dei a bênção, vamos embora. Fui para a porta, fui despedir dela. Volte mais vezes. Ela saiu, não me deu ideia. Falei, eu não acredito. A menina veio e nós perdemos a oportunidade. Eu não acredito. Você pode abrir para mim, Benção? Obrigado. E aí eu fiquei em crise, falei, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos embora. Segunda-feira é minha folga, fui para a praia. Terça-feira vamos trabalhar, quarta-feira tem culto. E e eu estou de tarde lá, não sei o que. Daqui a pouco, toca meu telefone e era ele. Fala, meu filho, o que foi? Rapaz, eu estou aqui em choque. Estou emocionado. O que foi que aconteceu, rapaz? Você não sabe quem acabou de me ligar aqui? Ela me ligou agora. Falei, é mesmo? O que aconteceu? Ela falou que não está se sentindo muito bem não. E ela está pensando em faltar à faculdade hoje. Falei, não acredito, faltar à faculdade? Ela falou que não está sentindo bem, que ela está querendo ir na igreja. Perguntou se hoje é o dia do salmo, que eu estava pregando toda quarta-feira um salmo.
Fiquei 2 anos e 4 meses, preguei os 150 salmos. Cada quarta-feira era um salmo, aquele era o 68. E ela, na hora dos avisos, no culto de domingo, um dos avisos foi: culto de quarta-feira é o nosso culto de oração, de estudo, teremos o Salmo 68, vai estudando em casa, vem aqui para aprender mais, tal. Ela lembrou disso e falou com ele: olha, eu não sei muita coisa da Bíblia não, mas eu amo os salmos. É hoje que vai ter os salmos? Aí ele falou: é hoje. Aí ela: você me leva? Aí eu falei: e você disse o quê? Ele: por isso que eu estou te ligando, eu não tenho como levar. Eu falei: meu filho, se vira. Leva nas costas, leva de bicicleta, num jegue, numa mula. Dá um jeito, mas leva ela hoje. E aí eu já tinha preparado a mensagem. E falei: oh meu Deus, será que ela vai hoje? E o sermão não era nada evangelístico. Era um salmo de adoração a Deus e amém, aleluia. Eu falei: oh Jesus, e agora? Eu vou pregar o que eu preparei, seja o que Deus quiser. Teve o louvor, ela entrou, sentou lá e eu comecei a pregar. E a mensagem não tinha nada de evangelístico, mas eu pregava só para ela. E Deus, tal, e no verso tal, porque Deus está falando com você. Porque Deus, aqui o salmista está dizendo isso, porque você. Eu esqueci que tinha mais gente na igreja, eu mirei só nela. Quando eu falei a última frase, ela pulou lá no banco, ficou em pé. Aí todo mundo assustado. Era tipo isso aqui assim, ó. 50 pessoas. E ela ficou em pé. Todo mundo assustou, olhou para ela, olhou para mim. Eu assim, um degrauzinho mais ou menos assim. Ela em pé lá. Eu falei: o que você quer, minha filha? Aí ela veio andando para frente. Ela veio andando, eu desci, abracei ela, ela deitou aqui e começou a chorar, chorou muito, e todo mundo com o olho regalado, olhando para mim, e ela chorando, e todo mundo: meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu percebi que ela estava diminuindo o choro. Eu falei: minha filha, o que é que você quer? E botei o microfone na boca dela e ela falou: eu quero aceitar Jesus. Bota aí, Camila. Esse é o Diogo, aquela é a Daiane. Esse foi o casamento deles. E agora, tem alguns dias atrás, eu tive lá em Vitória num compromisso, fui lá em Guarapari para vê-los e já peguei nos braços o Noah, que é o filhinho deles. Não pare de orar. Se você tiver pouco, Jesus multiplica. Se você tiver quase nada, Ele faz para sobrar. Se você não tiver nada, Ele faz existir ou ressuscitar. A sua parte é não parar de orar. Nós temos ali algumas cruzes preparadas. Naquelas cruzes estão pregadas algumas de nossas guerras, alguns dos nossos desafios, alguns dos nossos pecados, algumas de nossas fraquezas, de nossas necessidades. Eu não sei pelo que você vai orar sem parar de hoje em diante e vai se manter em guerra, orando por isso. Eu não sei pelo que, mas eu queria te convidar a pegar um colar desse ali,
colocar no seu pescoço, ajoelhar aos pés da cruz e fazer a sua oração. Oração de guerra, de batalha. Você vai orar e em oração você vai vencer. Não pela força da sua oração, mas pela força e pelo poder daquele que ouve e responde a sua oração. Se você quer entrar nessa guerra com a gente, todos os que vieram aqui nessa noite disseram: nós estamos em guerra, mas estamos preparados. Você precisa sair daqui preparado para a guerra. Eu queria te convidar agora, que você saísse do seu lugar, fosse até aquela cruz, pegasse um cordão, colocasse no seu pescoço, botasse o seu joelho no chão e começasse a clamar ao seu Deus.